aplaudir o Senhor Jesus. Saúdos amados, com a graça e a paz do Senhor, amém? Uma alegria estar com você aqui. Nós vamos ao Ministério da Palavra, depois iremos celebrar a ceia do Senhor, amém? Queridos, enquanto o mundo tenta te rotular, Deus já te chamou pelo nome, te deu um propósito eterno, e eu creio que Ele vai revelar isto hoje a você, amém? Você crê nisso? Quero falar com você sobre descontentamento santo. Abra sua Bíblia em Neemias 1:4, deixa a tua Bíblia aberta aí, nós vamos caminhar nesse capítulo de Neemias. Eu quero agradecer você que nos visita, obrigado pela tua presença, Deus abençoe. Meu amigo Jureide, bom estarmos juntos aqui, Deus abençoe, bênção demais. Domingo que vem, nós teremos 2 cultos da família pela manhã, Tânia ministrando para nós, está lá nos Estados Unidos, vai ministrar para nós uma palavra para a família, e à noite nós vamos estar fazendo o lançamento do livro revisado, ampliado, um manual para a família agora, Se Eu Te Amo, por que seus atos me irritam? Vai ser bênção, amém? Você entende essa questão na sua casa? Você ama, mas tem aqueles negocinhos assim, né? Então nós vamos falar sobre isso domingo que vem, vai ser bênção. Hoje, descontentamento santo, eu quero também, com o coração grato pela vida da Escola Sementes do Reino. Nós fizemos na sexta-feira a feira Sementes Cultural, o Sementes do Reino, que está na coordenação da Vilma, o projeto Capacitar na coordenação do pastor Tiago, pastor Aline, e o Ministério Kids, coordenação do pastor Fred e pastor Elaine, uma parceria junto com o Marco Tulilu, e nós, como igreja, juntos, uma parceria, todo mundo, porque cada um faz um pouquinho, amém? Um canta, o outro toca, o outro prega, o outro serve, o outro ajuda, o outro é líder de célula, o outro é anfitrião, e o outro vai para a feira, e a feira foi extraordinária, foi um momento assim, singular, em que nós podemos ver Deus agindo ali, nós podemos expressar Jesus, e foi maravilhoso porque as pessoas vinham, elogiavam, falavam. Então, eu quero agradecer a todos que estavam envolvidos, e foi bênção demais. Talvez você não pôde estar presente, eu compreendo você por não estar presente, mas eu quero motivar você, eu tenho certeza que na próxima feira você vai estar presente, amém? Foi maravilhoso, foi extraordinário, e a comida estava boa. Eu tomei só o chocolate quente, estava bom, né? A hora que eu cheguei na galinhada já tinha acabado. Foi bênção, com força, foi bom mesmo. Então vale muito a pena, por quê? Porque a igreja fora da igreja, é nós saindo aqui de dentro, indo para esses lugares, e nesses lugares nós expressando Jesus, falando que nós somos o povo mais feliz da face da terra, amém, queridos? Então foi bom demais, eu estou feliz. Ontem nós tivemos culto de jovens, o Diego da Munique, cadê o Diego? Ele está por aí em algum lugar, imagino. Lá na projeção, ele deu uma palavra aqui ontem que eu achei que eu estou precisando virar crente de novo, gente. Ele falou sobre a realidade do inferno, Bíblia nos jovens, foi impactante, maravilhoso. Então, pai, mãe, motiva seu filho jovem a estar aqui na atividade dos jovens. Eles têm células toda terça-feira, todo último sábado do mês, na direção do Vitor e da Isa, um culto maravilhoso, abençoado. E minha querida Tânia está lá, é o último sábado do mês, né? É isso mesmo? Todo último sábado, né? Minha querida Tânia está lá nos Estados Unidos, passeando. Foi visitar as igrejas, agora à tarde ela está passeando lá. E eu estou aqui. E eu não sei cozinhar. E aí essa semana o pastor Rafa fez jejum de massa para nós. E eu amo pão. Não dava para comer pão de manhã cedo. Acordei, Robertão, com fome. Falei, bom, abri o congelador, abri a geladeira. A geladeira lá de casa, eu vou falar uma coisa para você, está parecendo loteamento novo, só energia e água, luz e água, mais nada. Aí eu olhei, abri o congelador, tinha biscoito de queijo. Falei, melhorou, biscoito de queijo. Aí eu pensei assim, como é que assa biscoito de queijo? É verdade, eu não sei. Aí fui pro Google, né? O Google, muito simples, ele fala assim, 180 graus, 20 minutos, tá bom. Falei, bom, vou fazer uma caminhada,
peguei o biscoito de queijo, coloquei 180 graus na air fry, 20 minutos e fui fazer a caminhada. Falei, quando eu voltar está pronto, né? Só passar o café e comer. Gente, pensa num biscoito que ficou assado. Pensa naquele negócio assim, eu comi ele desse mesmo jeito. Aí na segunda vez ele já ficou menos assado, na terceira vez foi melhorando. Hoje ele já ficou bom, já ficou no ponto já. Então se você quiser comer biscoito assado, eu já sei fazer, é só você comprar e me chamar que eu vou lá na tua casa, faço o biscoito e você passa o café e nós estamos juntos, amém? Vamos lá? Tá aí? Neemias 1:4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos caminhar aí. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra em nossos corações, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém e amém. Lá atrás, a gente cantava uma canção, que ela dizia assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? E alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Nós estamos indo para Sião, amém, queridos? Nós estamos indo para viver com a eternidade com Jesus, amém, queridos? Mas enquanto Jesus não vem, enquanto nós não vamos, nós estamos aqui na terra, e há um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, e através das nossas vidas. Glória a Deus. Você crê nisso? Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, porque há um projeto de Deus nas nossas vidas. Veja, queridos, certos desconfortos, eles não são meramente problemas a se evitar, pelo contrário, eles podem ser sinais divinos apontando para o propósito da vida, para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero pensar com você sobre como transformar incômodos internos em ações práticas e transformadoras. Como é que eu posso ser alguém, aquele momento específico, aquela indignação santa, persistente, diante de uma injustiça, diante de uma dor, uma necessidade no mundo, algo que, apesar do tempo, continua queimando no seu coração. Sabe, algo que você fala assim: eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu não sei se é lá no seu trabalho, eu não sei se é na tua família, eu não sei se é na educação, na justiça, eu não sei se é na política, eu não sei se é nos empreendedores, eu não sei se é com os empresários, eu não sei se é na saúde pública, eu não sei. Você sabe. Algo que está no teu coração, e Deus tem ministrado para você e falado para você: você precisa fazer alguma coisa. E você olha e você pensa, e você fica indignado com aquilo, e você vê uma reportagem, e alguém fala, uma notícia chega, e você se incomoda, e passa uns dias, você ora, sabe, não é aquela oração de conformismo, não é aquela oração de reclamação, não, aquela oração que fala: oh Deus, eu sei que está errado, o Senhor nos perdoa, e o Senhor abre, não, mas é uma oração que diz: Deus, tem algo errado, Deus não pode continuar assim, eu preciso fazer algo. Esse tipo de descontentamento, ele não é negativo, mas ele é um chamado de Deus para que cada pessoa se levante e faça a diferença aonde ela mais se sente inconformada. Um inconformismo santo, algo que você fala assim: precisa mudar, eu posso fazer algo, eu posso fazer a diferença. É você pegar um grupo de pessoas e você capacitar elas, treinar elas, e começar um projeto, começar uma feira, começar uma tarde da bênção, começar uma campanha de oração, começar um projeto de ler a Bíblia, de estudar um livro, de mentoria, eu não sei. Você sabe algo que está aí dentro de você. O descontentamento, ele pode se tornar combustível para grandes causas. Você crê nisso? Olha o que diz João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Um inconformismo da parte de Deus.
um descontentamento santo. Deus diz: eu não posso deixar as pessoas irem para o inferno, eu não posso deixar o mundo como ele está, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar a história da humanidade. Essa foi a ação de Deus. A pergunta é: e a nossa ação? Qual é a nossa resposta a essa ação? Mas antes de falarmos sobre descontentamento santo, nós precisamos entender a diferença entre descontentamento santo e frustração pessoal. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Como transformar essa indignação em ação eficaz e duradoura. E o perigo da apatia e da acomodação diante das dores do mundo. É nós olharmos e vermos tudo que está errado, percebermos situações que precisam de uma mudança, de uma transformação, e nós não fazermos nada. É assim mesmo, não vai mudar não, porque é todo corrupto. Não, porque lá é desse... Não tem mais jeito. Eu já tentei tanto, desisti, cansei para essa acomodação. Ela é satânica, ela é maligna. Porque eu não acredito que todos são corruptos. Eu não acredito que não há jeito. Eu não acredito que não tem resposta. Nós servimos um Deus que está agindo em nosso favor. Nós servimos a um Deus que responde a orações. Nós servimos a um Deus de propósitos. Nós servimos a um Deus que tem um propósito eterno para toda a humanidade. Deus quer que todos cheguem à salvação. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Eu creio nisso. O descontentamento santo não é sobre o que me falta, é sobre o que o mundo precisa. E Deus quer que eu faça algo a respeito. Qual é o problema, pastor? Quando temos uma direção da parte de Deus e decidimos desobedecer ao comando de Deus. Eu falava pela manhã a respeito de algumas pessoas. Olha, Noé teve uma direção de Deus, obedeceu, salvou a sua casa. Moisés teve uma direção de Deus, obedeceu, salvou uma nação inteira. Esther teve uma direção de Deus, ainda que Deus não falou nada com ela, mas ela entendeu que aquilo era certo. Agora veja, Deus deu uma direção para Adão lá no Éden, e ele decidiu desobedecer. Deus deu uma direção para Jonas, e Jonas lutou com Deus. Eu não vou fazer, Deus, eu não quero. Deus deu uma coroa para Saul, tinha um propósito, mas ele não quis, lutando para desobedecer. A frustração pessoal é diferente. A frustração pessoal é sobre o que eu queria e eu não consegui, e pode se tornar uma prisão emocional. Você não conseguiu, está frustrado, frustrada, acreditou na pessoa, acreditou no projeto, não aconteceu, e agora você está desanimado, desanimada, perdeu a fé, está com o coração frio, já não quer mais fazer, já não tem mais motivação para orar. Pergunta chaves: isso me incomoda por quê? O que Deus quer que eu faça com isso? E eu estou disposto a agir sacrificialmente, pagar a conta? Se você sente algo dentro em você que diz: não dá para continuar como está, essa mensagem hoje é para você. E dos exemplos que nós temos, vários, nós iremos usar a pessoa de Neemias para crescermos nessa noite, amém? Nós podemos perceber que ele era um homem de posses, estava tudo bem, ele era o copeiro do rei, posição de status privilegiada, trabalho de confiança, funcionário público, trabalhava no palácio, longe das confusões, longe dos estresses, longe das injustiças sociais. Mas naquele dia, a história de Neemias, todos nós temos naquele dia. Um dia Deus acha você, amém? E esse dia pode ser hoje. E eu acredito que de alguma forma, assim como aconteceu pela manhã, muitas pessoas hoje serão impactadas, serão tocadas, serão ativadas pelo Espírito Santo de Deus. Você crê? Pastor, como é que isso acontece?
Primeira coisa que a gente aprende com Neemias é o despertar do descontentamento santo. Olha o que diz Neemias 1:1. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão como? Grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aqui tem todo um contexto que nós vamos entrar nele, de falência, de insegurança, de tristeza, de destruição, de escravidão. Neemias, ele teve um momento em que o seu coração ele foi profundamente tocado por uma realidade que ele não conseguia mais ignorar. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas queimadas, e o seu povo passava vergonha, o seu povo em grande vergonha. O descontentamento santo, queridos, ele nasce quando algo quebra o nosso coração, e percebemos que isso também parte o coração de Deus, e é nesse ponto que o incômodo se torna o chamado. O que você sente, que você sabe que você pode fazer a diferença? Mas eu tenho uma pergunta para algumas pessoas aqui. Acho que tem uns 3 aqui, tem uns 5 aqui, tem uns 2 aqui, ó. Você sabe que Deus está te incomodando sobre o teu chamado e você está resistindo. Por quê? O que é que está acontecendo? Até quando você vai lutar com Deus? É quando nasce o descontentamento santo. A segunda coisa que eu aprendo a partir de Neemias, olha o verso 11. O verso 11 vai dizer para nós assim, olha, Neemias agora orando, né? Ele descobre, desperta e ele vai orar. Porque, queridos, a oração é poderosa, amém? A oração, ela te entrega chaves que abrem portas que ninguém mais abre. E Neemias diz assim: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E nesse tempo eu era o quê? Copeiro do rei. Então o segundo passo do despertar da paixão é ir da dor à oração e planejamento. Neemias não apenas sentiu dor, ele levou isso imediatamente a Deus em oração e começou a planejar a sua ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Propósito sem ação é intenção. Não adianta ficar pensando, matutando como que vai ser e não fazer nada. Isso nos ensina que não devemos agir impulsivamente. Tem pessoas que parece que com elas é para ontem. Ela vê uma situação, ela já quer ir lá e resolver. Eu já vou lá resolver. Não! Você vai primeiro fazer o quê? Diga comigo, orar. Diga orar. É na oração, queridos, que Deus vai mover as coisas. Porque o descontentamento santo, ele nos ensina a transformar isso em intercessão, escuta espiritual e direção clara. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, para onde que eu vou? O descontentamento santo, ele exige preparação interior antes de uma ação exterior. Antes de agir, pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque a oração, ela canaliza o descontentamento para o propósito. Neemias, ele sabia que a partir daquela data ele nunca mais seria copeiro do rei. Há decisões, pastor Marco Túlio, que são para sempre, não muda mais. Eu era diretor de uma grande empresa antes de vir para Itaberaí. Paletó e gravata, viagem por todo o Brasil, reuniões com altos executivos da Toyota, da Honda.
E minha esposa é gerente de uma concessionária Honda, uma concessionária Toyota, e daquela gestão da concessionária Toyota, ela foi para a gestão de recursos humanos, crescendo, estudando, vida boa, meu filho estudando nas melhores escolas, carro bom, vida confortável, realização de projetos. E para resolver essa parte, no tempo meu extra, eu trabalhava de guarda, de serviço de cuidar de carros na igreja. Eu fui até o pastor e falei: pastor, eu preciso servir na igreja em alguma área. Ele falou assim: meu filho, tem tanta coisa, vai cuidar de carro. E eu fui cuidar de carro. Então eu era, durante a semana, um diretor que fazia muita coisa, tinha mais de 1000 funcionários, e aí no final de semana eu ia lá, levava a minha família para o culto, num culto como esse, e depois eu levava de volta para casa e voltava para cuidar dos carros. Era a minha forma de servir. Mas eu já sabia que Deus queria que eu fosse pastor, e eu dizia para Deus assim: Deus, eu não vou ser pastor, eu não quero ser pastor, esse negócio de ser pastor não é para mim, Deus. Eu quero ajudar a igreja com dinheiro. Eu não tenho problema em dar dinheiro para pastor, não, Deus. Eu não quero ser pastor que fica pedindo dinheiro para o povo. Não quero, Deus, não quero trabalhar. Eu não quero ser pastor. Estamos entendidos, eu e o Senhor? Sou executivo, vou trabalhar, é isso que eu vou fazer. Eu quero ser rico e tudo mais. E eu não tenho nada contra quem quer ser rico. Está tudo certo, amém, querido? Estou contando a minha história, glória a Deus. E o Espírito Santo, pastor, cutucava eu. Eu estava orando lá, a vozinha vinha assim: pastor Tiago, você vai ser pastor. Eu chegava nos lugares para conversar com as pessoas falavam assim: você é pastor? Eu falei: não, não sou não, nem você, nem você. E o Espírito Santo trabalhando, mas eu tinha meus próprios planos, eu era copeiro do rei. Um dia, o meu patrão ligou para mim e disse assim: Edson, você está na cidade? Eu falei: estou. Ele falou assim: você pode vir aqui no escritório central? No meu escritório, eu trabalhava no escritório central. Ele falou: você pode vir aqui no meu escritório? Eu falei: claro. E eu fui ao escritório dele. Quando eu estava chegando no escritório dele, eu encontrei Tânia, e nós entramos juntos no elevador. Aí eu perguntei para ela assim: ué, por que você está aqui? Ela falou: porque o nosso patrão me chamou. Eu falei: que engraçado, ele me chamou também. Chegamos, entramos na sala dele, uma sala bonita, ampla. A esposa dele estava sentada no sofá, chorando. Aí ele me disse assim: Edson, eu preciso da tua ajuda. Eu era o diretor administrativo dele, cuidava de toda a parte administrativa do grupo, e ele disse: Edson, eu preciso da tua ajuda. Eu falei: claro, estou aqui para servir, o que você precisa de mim? Ele falou: estou com um problema lá em casa, meu casamento está acabando, não tem mais jeito, tudo que eu falo não adianta, é um pé de briga, uma confusão. Eu não sei nem porque que Deus me está trazendo essa memória para contar essa história para vocês. Uma confusão e não tem jeito, e eu preciso da tua ajuda. Eu falei: claro, o que eu posso fazer? Edson, eu já falei para minha esposa, mas ela não acredita em mim. A minha esposa acha que eu estou tendo um caso com a Tânia. Jamais duvidei do caráter da minha esposa, jamais, nunca. Ele olhou para mim e falou assim: o que você pode fazer para me ajudar? Eu falei: muito simples, estou indo embora agora. Ele falou assim: não, mas você tem responsabilidade. Eu falei: não, eu não sou irresponsável. Minha esposa já vai ser desligada automaticamente, eu já tenho um gerente treinado, vou colocar no lugar dela, e eu já vou me preparar agora. Você me indica o sucessor para o meu lugar, eu vou treinar, capacitar ele, 90 dias para passar a fazer a transição, eu estou indo embora, porque não tem sentido. Imagina, você vai dar uma festa, vai ter uma situação, uma reunião, como é que eu vou lá com a minha esposa, com a tua esposa lá? Falei: agora, antes de sair, eu quero orar com vocês, posso orar? Ele falou: claro. Orei com ele, nós somos amigos até hoje, isso não atrapalhou nossa amizade. Oramos, conversamos, saímos. Tânia assim meio aérea ainda, e ela falou assim: o que foi isso? Eu falei: Deus falando para mim: você vai ser pastor. Estou eu aqui hoje, nunca mais copeiro do rei, servo do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso. Terceira coisa que eu aprendo com Neemias: a coragem para agir. Olha o que diz Neemias 2, 1-5. Neemias 2, de 1-5 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes,
Uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei, e ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade aonde estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, eu peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Terceira coisa que eu aprendo sobre descontentamento santo: coragem para agir. Neemias arrisca sua posição diante do rei para pedir permissão, recursos e apoio para reconstruir os muros. O descontentamento santo exige ousadia, queridos. É um chamado que tira a gente da zona de conforto. Neemias poderia ter ignorado o problema. Não é comigo, Deus vai levantar outro. Não, Deus vai chamar o Marco, Deus vai chamar o Pedro, o José, a Maria, eu não. Mas é um chamado que tira a gente desse lugar. Neemias, ele poderia ter ignorado o problema, mas ele escolheu ser a resposta. Ninguém pressionou Neemias, ninguém mandou, nem Deus falou com ele. Ele decidiu sair da zona de conforto. Ele olhou para a situação, ele viu um problema e falou: eu vou ser a resposta. O descontentamento santo nos impulsiona a agir com coragem, mesmo quando há riscos. É Deus quem abre portas quando o propósito está alinhado à sua vontade. Amém, queridos? A quarta coisa que eu aprendo com Neemias sobre descontentamento santo, Neemias 4:1, olha o que está escrito. Neemias 4:1 está escrito: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou como? Ficou como? Irado e indignado. Dá uma cutucada na costela do teu amigo. Eu sei que você não gosta disso, mas você precisa acordar ele. Fala assim: ó, o inimigo está com raiva de você. Não, porque às vezes você está achando que é a tua esposa que está com raiva de você. Às vezes você está achando que é o teu marido que está com raiva de você, que são seus... Não, é o inimigo. Diga comigo assim: é o inimigo. E o teu inimigo não é essa pessoa que está sentada ao seu lado, não. É o Satanás mesmo, é o demônio mesmo, é o feio mesmo, o tinhoso, o cão. E você tem que lutar contra ele, se posicionar, amém? Aí vai lá, verso 2: na presença dos seus irmãos. Nós não terminamos de ler o 1, né? Vamos voltar para o 1. E começou a o quê? A zombar dos judeus. O teu casamento vai acabar mesmo, você vai quebrar financeiramente, ser ruim vir para essa cidade aqui, não é tudo isso que você está pensando, não. Vamos lá. 2. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? O inimigo vai falar que você é fraco, que você não consegue avançar. Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Diga comigo: Deus é poderoso para fazer a minha vida dar certo. Quarta coisa que eu aprendo com Neemias: liderança e resistência diante dos obstáculos. Neemias, ele enfrentou zombarias, ameaças, conspirações, mas não desistiu. Ele permaneceu firme com discernimento e com fé. Transformar o descontentamento em missão envolverá oposição. Vai haver resistências. Ei, você é uma pessoa inteligente. Pensa comigo aqui. Quais resistências você tem enfrentado nesse tempo? Pensa. Aonde que elas estão? Que estão impedindo você de chegar nesse lugar desejado? É dentro da tua casa? É lá no teu trabalho? É aqui na igreja, no teu ministério? Quais são as resistências que você está enfrentando? Porque
é possível superar resistências, é possível superar frustrações e críticas. Como, pastor? Mantenha o foco. Diz assim: eu preciso manter o foco no propósito. Não permita que as resistências paralisem você. Quem tem propósito claro, sustentado por Deus, permanece firme até que completa a obra. Amém, queridos? É assim que funciona. Se você não fosse capaz, Deus não te chamaria, não estaria desconfortável. Pastor, está desconfortável. Eu sei, é porque Deus está te cutucando, é porque Deus está te chamando. É interessante que Deus nunca falou com Neemias, porque Neemias tinha senso de propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sabe o que precisa fazer, sim ou não? Então vai lá e faz. Você pode ignorar isso, mas até quando você vai ignorar? Eu fiquei anos lutando. Eu não vou ser pastor, eu não vou fazer isso. Até quando você vai lutar contra? Talvez essa seja a noite de você se render ao Senhor, amém? Talvez não, certeza. A quinta coisa que eu aprendo, olha Neemias 6,15. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. dias. Olha o verso 16. Quando todos os nossos inimigos fizeram o quê? Teus inimigos vão ouvir das tuas vitórias. Todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, a quinta coisa que eu aprendo é que a vitória e a glória é de Deus. O descontentamento santo, quando ele é bem canalizado, quando ele é bem direcionado, ele gera transformação real. Neemias, ele não apenas reconstruiu um muro, restaurou a dignidade do povo. É aquele ambiente que você faz ser leve, é aquele ambiente que você faz ser agradável, que faz ser gostoso. É aquele momento que você chama a tua família e fala para a tua família assim, ó, senta à mesa e fala com a tua família: tem alguma coisa errada dentro de casa, porque a gente só briga, só discute, só critica, está insatisfeito, pensou em desistir da fé, tem alguma coisa errada no trabalho. Chama todo mundo do trabalho e fala: gente, vem cá no trabalho aqui, ó. Por que o nosso trabalho está tão difícil? Por que está tão pesado? Por que é gente inteligente? Olhar e falar: vamos orar, porque Deus vai mudar isso e vai transformar isso, e nós vamos ter dignidade, nós vamos ser felizes, nós vamos ser chamados de abençoados do Senhor para a glória de Deus. Amém? A missão cumprida pelo descontentamento santo, ela não glorifica o homem, mas ela aponta para a fidelidade de Deus, e ela renova a identidade daqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. Tudo o que fazemos, se fazemos, é para a glória de Deus. Amém? Gá, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. E eu quero encerrar para orar com você e celebrarmos a ceia sobre esse descontentamento santo. É o quebrantamento que move a missão. Assim como Neemias, cada pessoa pode ser despertada para um chamado ao ver que algo não está certo, e ela fala: eu preciso mudar isso, eu tenho que mudar essa realidade. O descontentamento santo é justamente esse incômodo que Deus coloca e move o coração à ação. Nós não somos apenas tocados por Deus, mas escolhidos para ser a resposta. Amém? Aí você vai perguntar assim: pastor, bacana, legal, mas o que é essa história, pastor? De que forma que essa história se conecta a Jesus, celebração da ceia, e a minha vida nessa noite? Olha o que diz João 10, 22. João 10, 22 vai dizer assim: celebrava-se em Jerusalém a festa do quê? A festa da dedicação. Diga comigo: a festa da dedicação. Era inverno. Jesus, olha o verso seguinte: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Essa festa da dedicação é o Hanukkah. Ela celebra a reconsagração do templo, a reconstrução dele. Jesus está em um cenário que só foi possível por causa da atitude de Neemias. Pessoas lá na frente vão estar em cenários onde a presença de Deus é real,
por causa da sua atitude. Famílias inteiras vão servir a Jesus anos daqui na frente, por causa da tua atitude hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Pode olhar para a história da tua família. Deve ter joelho de vó, bisavó, tataravó no chão, clamando pela tua vida. É assim que a história continua. A restauração de Jerusalém por Neemias prepara o cenário para Jesus. O posicionamento de Neemias aponta para uma esperança futura. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é o cumprimento desse ato de Neemias. E Jesus vai voltar, amém? Quantos creem que Jesus vai voltar? Deus ainda chama Neemias modernos. Deus ainda chama pessoas dispostas a orar, planejar e agir. Os inconformados, movidos por um propósito, com coragem para reconstruir o que foi destruído, começando pelo coração, com um descontentamento santo. Você pode ser a resposta de Deus para esse tempo, e a minha oração é para que Deus revele isso a você e se revele a você nessa noite, amém? E eu tenho 3 perguntas para você. O que parte o seu coração toda vez que você ouve ou vê? Segunda pergunta: será que Deus está te chamando para ser parte da solução? Para ser a resposta? Terceira pergunta: quem aqui está disposto a orar, planejar, agir e realizar? Vamos ficar de pé?